Dentro dessas turminhas, dessas panelas dos bastidores, tem gente muito incomodada, veja bem, com o resultado minimamente positivo ao Jair Bolsonaro, que merece estar. Vista objetivo, o título fake judge é fake, porque ele é um real judge. Só que ele atua de maneira abusiva. Só que ele atua de maneira fora da lei. Mas ele é sim um juiz que atua fora da lei. Porque não é porque alguém é juiz que não comete crimes. Da mesma maneira que um juiz comete crimes, um bandido comete crimes. E da mesma maneira que um bandido é vítima de crimes, um juiz pode ser vítima de crimes. Aí o doutor Marinheiro do nosso chat, ele fica escrevendo aqui, flodando o chat, escrevendo o seguinte: lugar de golpista é na cadeia. Eu concordo, doutor Marinheiro. E eu não entendo por que o Alexandre de Moraes ainda não está na cadeia. É isso. Porque ele deu 2 golpes. Fazendo a equiparação com os atos institucionais do governo militar, o primeiro golpe, que é o golpe dos inquéritos do fim do mundo, que é o inquérito sem fim, esses inquéritos são o AI-5 do Alexandre de Moraes. E depois, um outro ato institucional do Moraes foi a resolução do TSE fora do prazo, na qual ele manietou, sim, o processo eleitoral de 2022. Então ele é um golpista. O Alexandre de Moraes e os seus são sim golpistas. E eu acho sim, eu concordo com você que eles têm que estar na cadeia, porque são golpistas. E o Alexandre de Moraes é líder dessa trama golpista, do golpe que deu certo. Porque quando um golpe dá certo, eles pegam alguém para acusar de golpe e falar que deu errado. É assim que acontece. Aí agora, Segré, sai essa domiciliar com todas essas restrições que eu lhe falei. E ontem a gente já discutiu aqui a seguinte rinha, porque existe uma rinha nos bastidores da direita. Esta rinha é promovida pela Michele Bolsonaro, em disputa com o Flávio Bolsonaro, pelo protagonismo na liderança da direita, a despeito da escolha do verdadeiro líder da direita, que é o Jair Bolsonaro, que ungiu seu filho Flávio para concorrer às eleições. Existe, de fato, e eu garanto a vocês, que a Michele resolveu fazer uma visita ao Alexandre de Moraes, depois da visita do Flávio Bolsonaro ao Alexandre de Moraes, para que ela levasse os louros dessa domiciliar. E ontem aconteceu de fato, ela apareceu no gabinete do Moraes, e dentro dessas turminhas, dessas panelas dos bastidores, tem gente muito incomodada, veja bem, com o resultado minimamente positivo ao Jair Bolsonaro, que merece estar em casa, aliás, que não merecia nem ter sido condenado, porque a ele não foi dada a garantia do devido processo legal. Já tem gente disputando quem é que conseguiu essa domiciliar, a Michele ou o Flávio, o que é uma discussão de merda, porque afinal de contas, isso é prova da maldade do Moraes, porque vale lembrar, João de Deus, que é o maior diabo que já viveu nesse país depois de Lampião, João de Deus e tantos outros cumprem domiciliar humanitária. E comparar João de Deus com qualquer outra pessoa é sacanagem. Mas eu não sou do direito, pesquisei obviamente e aprendo muito com vocês dois, que domiciliar com prazo determinado não tem nenhum antecedente, precisamente porque se eventualmente fossem desrespeitadas as condicionantes para domiciliar, podem ser devolvido o preço para o que seria a prisão normal. E, inclusive, isso é o que aconteceu com Felipe Martins, por exemplo. Estava na prisão domiciliar, foi
argumentado um acesso que não existiu e automaticamente foi retirado domiciliar para ir na prisão efetiva. Mas com prazo determinado é uma interpretação, mais uma interpretação de um ministro que cada dia está sendo mais questionado pelas suas atitudes e pelo seu histórico. Eu estou muito esperançoso de que após essa domiciliar o presidente seja liberado. E que em 90 dias possam acontecer muitas coisas, entre outras, por exemplo, que o ministro Alexandre de Moraes já não esteja no cargo de ministro do STF. Eu espero que isso seja para a justiça verdadeira do presidente Jair Bolsonaro e de tantos outros que foram ajustiçados por um ministro que deu uma interpretação a uma manifestação e ele catalogou como golpe e a uma participação do presidente que sequer estava no país. Vale lembrar ainda que essa decisão de hoje, esse despacho dele de hoje, quando ele publiciza 5 prontuários médicos do Bolsonaro, o que é ilegal, isso dá mais argumento para a revisão criminal do Bolsonaro que eu estou escrevendo. E eu quase terminei hoje, viu, Caivano? Não terminei porque saiu essa decisão. Você foi ler. E eu fui ler. E aí eu vi que a revisão criminal do Bolsonaro ganha mais força. É bom. Porque além do fato da nomeação do Schor se equiparar ao fato da nomeação do Moro, nós temos na decisão do STF no HC 164493, que é o HC que anulou as decisões contra o Lula, a questão das quebras de sigilo à toa. Então, o que justifica a quebra de sigilo à toa do prontuário médico do Bolsonaro? Nesse despacho de hoje, nada. Não se justifica mesmo. Não se justifica. Ele poderia ter tomado a mesma decisão sem ter tornado pública a íntegra de cada um desses prontuários médicos. E eu aponto um por um. E aí, como eu sou minucioso na escrita, eu pego um por um, pego a decisão do que anulou o Lula e vou fazendo um enfrentamento ponto a ponto, porque é o certo a se fazer. Muita gente aqui revoltada, não importa se foi Flávio ou se foi a Michele, vocês estão cobertos de razão aí em casa. Vocês que estão dizendo aqui nesse chat, não importa se foi o Flávio Bolsonaro ou se foi a Michele Bolsonaro a visita que determinou essa medida do Moraes, não importa, vocês estão cobertos de razão. O que me deixa maluco é saber que essa discussão é real em Brasília. Sim. Eu costumo falar antes do programa para o Caivano, eu sento aqui, eu não falo mais de 30% das coisas que eu sei de bastidor. Verdade. Há uma, porque é improdutivo. Há duas, porque vocês vão achar que é mentira. E essa é uma dessas coisas. Que as pessoas acham que é mentira, mas não é, Caivano. E há 3, porque você quer continuar vivo. Né? Tem essa parte mais egoísta, né? Que é mais. Essa é a realidade. Preservação. Porque se vocês tivessem ideia. Quem é que tem aquela frase, ou foi o chanceler alemão antes do Hitler, que falou: se vocês soubessem como são feitas as leis e as salsichas, não tem uma coisa. Tem, verdade. Tem uma frase. Se vocês soubessem como são feitas as leis e as salsichas, né, as decisões políticas no Brasil, eu sentaria aqui e desencorajaria vocês a sair de casa para votar. Mas eu não quero fazer isso porque isso é anticívico. Perfeito. E porque eu acho que a gente não pode desistir. Eu mesmo, sabendo de tudo isso, não desisto. Acordo muito cedo todo dia, lavo a minha cara e vou para a batalha. Porque se a gente desistir, a gente não tem mais função nessa vida. Isso é muito triste. E eu quero contar para vocês uma coisa aqui em primeira mão. Está confirmado quinta-feira, Alemão? Quinta-feira eu vou realizar um sonho. Quinta-feira eu vou realizar... Vocês estão prestando atenção? Vocês que estão aqui? Vocês que estão aqui, ó, são 6.700, pouco. 2.600 likes, pouco. Mas quinta-feira, mesmo com esse pouco de gente, que é muito pro padrão de muita emissora fechada, tipo Jovem Pan por aí, mesmo com esse pouco, eu vou contar que quinta-feira eu vou realizar um sonho
e eu vou fazer um especial com o Siqueira. Legal. E vou cantar com ele o hit Au, 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 não vai ter maconha no Natal. Muito Todo bom. maconheiro dá o anel. Aguardem. Quinta-feira eu vou fazer o Diabo Aquático com o Siqueira aqui no Pavio Cur. O Siqueira, que é um dos apresentadores mais irreverentes da televisão brasileira. O cara é Foda. supimpa, para não falar. Hoje é foda. único, né, Pavê? Deve ter algum tipo de imitação dele já, né? Mas acho que é muito, único. muito. O Na Siqueira é TV muito aberta, louco. eu diria único. 8.200.000 seguidores Caramba, no Instagram. olha isso. O Siqueira Absurdo, é absurdo. sensacional e o Siqueira, e eu e o Siqueira vamos fazer o carnaval sem maconha no Natal, na quinta-feira, então vocês não podem deixar de não perder. Hã? Gostaram dessa? Deixar? Muito Não bom.